Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui em São José do Rio Preto com um grande amigo, o pastor Gilberto Porto, aqui da Associação Paulista Oeste, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos amigos já faz anos, nós cursamos o mestrado em teologia juntos no NASP, nossas famílias se tornaram grandes amigas e de vez em quando eu venho aqui para visitar, nós viemos aqui como família, para visitar a família dele, passamos aqui momentos muito agradáveis. Ontem tivemos uma programação abençoada na igreja, da qual o pastor Porto é o responsável, o distrital ali, e hoje estávamos conversando sobre missão, que é um dos assuntos que mais nos encantam, e como ser pastor sem ter esse amor, pelas pessoas e desejar que elas também façam parte do reino de Deus, E o pastor Porto, ele me contou aqui de uma experiência missionária interessante. Ele junta o exercício físico. O pastor Porto é um atleta, ele cuida muito da saúde também há muitos anos, e missão, trabalho missionário. Eu queria que o pastor Porto então contasse para os nossos amigos que projeto foi esse que Deus colocou no seu coração e como é que funciona. Você unindo caminhadas, exercício físico com esse amor pelas pessoas e o evangelismo, levar Jesus aos outros. Como é que funciona isso, pastor? Michelson, a maioria das manhãs eu faço a minha caminhadinha, E aqui por perto da minha casa mesmo. E no dia 31 de agosto do ano passado, de 2022, eu senti uma voz no meu coração dizendo assim: nas suas caminhadas, por que você não oferece uma prece para as pessoas que estão em condições de receber uma oração? E aí então, nesse dia, eu ofereci uma oração pela primeira vez para um senhor que estava sentado, e ali cheguei e disse: bom dia, Eu sei que você, para falar a respeito de fé, de crença, você precisa criar primeiro um vínculo, uma amizade, Então, ou a pessoa já rejeita, Ou a pessoa me aceita, Mas você me disse que 90% das pessoas aceitam, a oração. 90% elas aceitam a oração. E esse senhor aceitou a oração, orei por ele, me despedi e fui embora. E aí continuei a minha caminhadinha, e nesse mesmo dia eu estava do outro lado já da calçada e vi uma moto parada, um rapaz encostado no muro. Peguei e voltei para o lado que eu estava, e chegando próximo da moto eu disse assim: e aí, a moto quebrou? Aí o rapaz disse assim: não, eu estou esperando o meu patrão. E aí eu falei assim: vamos fazer uma prece? Ele falou: vamos. Quando eu terminei de orar, ele perguntou de qual religião que eu era. Eu falei: eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí ele levantou o dedo e disse assim: a melhor igreja. E ele disse assim: eu já li os livros da escritora Ellen White. E ele falou assim: olha, já recebi estudos bíblicos na cidade de Araçatuba. E quando ele disse assim, Araçatuba, eu tenho um nome no meu celular, E aí tentei lembrar esse nome, o nome não vinha, de repente veio, eu falei assim: olha, a única pessoa que eu conheço de Araçatuba chama Olair. Ele falou: é desse aí que eu recebi estudos bíblicos. Naquele momento assim, me arrepiei inteirinho assim, Peguei e liguei para o Olair, o telefone mal tocou, o Olair atendeu. Eu falei: Olair, hoje pela manhã eu senti o desejo de orar pelas pessoas. Ele falou: pode orar por mim. Eu falei assim: eu não quero orar por você, eu quero contar uma história que está acabando de acontecer aqui. Aí apresentei para ele o Marcos, E aí eles conversaram, ele orou pelo Marcos, eu tirei uma foto, mandei para o Olair, E aí, depois, conversando com o Marcos falou assim: olha, no período que eu estou aqui em Rio Preto, eu já fui numa igreja adventista. Aí eu falei: qual? Ele falou assim: a igreja do Caparrós. Aí eu falei assim: é dessa igreja que eu sou pastor. E aí visitei o Marcos recebeu os estudos bíblicos, e para nossa alegria, o Marcos já se batizou na igreja. Estou muito feliz. Nesse dia, aquilo que a gente chama de, não é coincidência, é Jesuscidência, Porque são muitos fatores que Deus trabalhou para que você pudesse encontrar aquela pessoa naquele local, e tem toda essa história por trás. É maravilhoso isso. Sim, providência, realmente providência divina. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus tem pessoas para salvar, e Deus te usa para te dar esse privilégio, essa bênção de você ver esses grandes milagres, E aí no dia do batismo eu convidei o Olair. Lá de Araçatuba. De Araçatuba. E aí convidei o Olair para falar umas palavrinhas ali, dos estudos bíblicos, como conhecer o Marcos, tudo. E aí o Marcos lá no tanque disse assim para nós lá, os meus irmãos que moram aqui em Rio Preto não vieram no meu batismo, mas o Olair andou 400 quilômetros para vir no meu batismo. Aí o Olair olhou para ele e falou assim: eu andaria 1000. Naquele momento que eu estava ali no tanque junto com o Marcos,
eu senti uma emoção e o amor pelas almas, essa paixão pelas almas. Eu andaria 1000 quilômetros para participar de um batismo, né? Então fiquei meditando no sacrifício de Jesus na cruz, né? O que ele fez por nós, né? O valor, a distância que ele percorreu para nos salvar. Sim, esse valor. As renúncias, né? Os sofrimentos. Os sofrimentos. É. Uma outra experiência também, pastor Michelson, eu batizei um rapaz o ano passado, o Juniel. E esse rapaz, ele veio para a igreja através dos estudos bíblicos de um não adventista, uma pessoa de uma igreja evangélica. Essa história é bem interessante mesmo. Isso me chamou muita atenção. Como que uma pessoa chega para a igreja, né, praticamente preparado já para ser batizado e receber estudos bíblicos de um não adventista. E eu queria conhecer esse rapaz. E nas minhas caminhadas, eu encontrei um rapaz debaixo de um pé de árvore. Eu falei, deixa eu me apressar aqui para ir lá, para conversar com ele, né? Se ele está orando, eu quero orar com ele também. Mas quando eu dei a volta, ele já estava saindo ali nos pés de manga ali, né? E aí fiz uma abordagem ali, eu vi você orando ali, eu vim aqui orar com você também. Você é cristão? Ele falou assim, sim, eu sou adventista. Aí eu perguntei assim, o que crê os adventistas? Aí ele começou a falar, né? Foi dando uma alegria no meu coração, ele falando da mensagem adventista, né? Aí depois que ele falou uns 20 minutos, mais ou menos, era o horário do almoço dele. Aí eu falei, vamos fazer uma prece? Aí ele orou, depois eu orei, e aí depois eu me apresentei para ele como pastor da igreja adventista. Imagina a surpresa dele, né? Aí ele falou assim, olha, um rapaz que trabalha junto comigo, que se batizou na igreja adventista, é o Juniel. Eu falei assim, foi eu que batizei o Juniel. E aí nós começamos a conversar e tudo, né? E aí tive o privilégio também de batizar esse rapaz, que antes de ser adventista, levou uma pessoa para a igreja, né? Muito bonito, foi uma experiência muito gostosa, providência divina. Nas minhas caminhadas também, eu tive uma experiência com... Só para lembrar, você antes de sair de casa para caminhar, sempre pede a Deus para que Ele encaminhe, coloque pessoas no seu caminho, né? Sim. Que é o tipo de oração que todos podem e devem fazer, né? No nosso dia a dia, não precisa ser só nas caminhadas, né? Mas no nosso dia a dia, quando você vai viajar, quando você vai para a escola, vai para o trabalho, você pode e deve pedir para Deus essas oportunidades. E é impressionante, né? Como Deus, ele realmente ouve essas orações. As oportunidades aparecem e a gente tem que estar disponível para, nesse momento, fazer aquilo que Deus espera que façamos, né? Sim, para ouvir essa voz de Deus. Terceira história, vamos lá. E eu tenho levado livros agora, né? Então, além das orações, leva também livros na caminhada. Estou levando, tenho levado 2 livros. Livro missionário. Livro missionário, E aí eu oro, como você falou, eu oro para que Deus me use ali, para quem que eu devo dar esses livros, né? E numa outra ocasião que eu estava caminhando, eu sempre gosto de caminhar de manhãzinha. Mas naquele dia, assim, o telefone começou a tocar e as atividades do trabalho, né? Quando foi dando a hora do almoço, eu fiquei pensando, vou fazer minha caminhada ou não vou? Vou ou não vou? Né? Falei assim, não, eu vou. E aí, para minha surpresa, parece que foi providência divina. No horário do almoço, eu encontrei um rapaz debaixo de um pé de árvore e eu deduzi que ele estava orando. Quando eu fui chegando perto, eu falei assim, bom dia, você está aqui orando, eu vim orar com você. E o rapaz disse assim, sim, eu estou aqui orando, eu estou aqui para receber o Espírito Santo e para falar em línguas. E olha, para minha surpresa, nós começamos a estudar ali sobre o dom de línguas, passamos ali uns 25 minutos, 30 minutos sobre esse tema, e aí o rapaz de 24 anos, ele deixou de almoçar naquele dia, andou mais ou menos uns 800 metros do trabalho dele até onde ele estava, para estar ali em comunhão com Deus, para receber o dom do Espírito Santo. Para mim aquilo foi um grande testemunho de um jovem de 24 anos, né? E naquela semana ele trabalha de segunda a sexta-feira, no sábado ele estava na igreja e eu liguei para a diretora JA dizendo, está indo um jovem assim, recepciona ele aí, né? E ele já está envolvido com um pequeno grupo, com a igreja, entendeu? Muito bacana. E eu estudo com ele pelo Zoom,
na noite, mais ou menos das 10 em diante, às vezes, e ele quer que a gente estude até meia-noite, 1 hora, assim. Sedento, né? Sedento. Ele estava na igreja ontem, né? Ele estava na igreja ontem. Eu ouvi lá e linda história. Maravilhoso, né? Ver como Deus ele trabalha, né? E como a gente pode se colocar a serviço dele, porque a missão é dele. Sim. A gente só executa, né? E tem o privilégio de ver os resultados, né? Pastor, fala para os nossos amigos. Alguém pode pensar assim, mas ele já é pastor, então ele já é pago para isso e tudo mais, né? Mas mesmo antes, né? Você já tinha esse espírito missionário. Quem sabe fala um pouquinho da sua conversão, né? Porque você não nasceu no lar adventista, você passou por uma conversão. E essa motivação missionária, eu conheço um pouco da sua história, ela já te acompanha, né? Então fala um pouco de como foi esse processo e a alegria que envolve esse trabalho para Deus, o trabalho missionário, de ver pessoas sendo transformadas, sendo trazidas para o reino de Deus. Sim, eu nasci num lar católico, minha mãe é muito cristã, nós íamos na igreja praticamente todos os dias. Eu fui coroinha e eu coloquei na minha mente que eu nunca mudaria de religião, né? Porque os meus bisavós, os meus avós, né? Os meus pais, né? Tradição, né? É tradição. E aí, quando eu terminei o ensino médio, minha mãe queria ter um filho padre, nós somos em 3 irmãos, minha mãe falou assim, olha, é você que eu estou escolhendo. Eu falei, não, mãe, eu não quero ser padre, mãe. Eu quero casar, mãe. Mas mesmo assim, de tanto minha mãe insistir, eu acabei indo num seminário, um final de semana, na cidade de Marília. E daquele dia em diante, quando eu voltei, incrível, pastor Michelson, é que eu chegando em casa, eu encontrei no criado mudo do quarto dos 3 irmãos ali, né? O meu irmão mais velho havia encontrado um comportor que havia vendido para o meu irmão o Vida de Jesus e o Grande Conflito. Aí eu peguei o Grande Conflito, achei ele assim muito grande, 600 e poucas páginas. Eu falei assim, mas esse aqui eu acho que eu não vou ler não, mas eu peguei o Vida de Jesus e devorei aquele Vida de Jesus. Achei lindo, falei assim, esse livro aqui eu acho que é da minha igreja, todo ilustrado. E aí quando eu terminei de ler aquele livro, eu senti o desejo de ler a Bíblia. Eu falei assim, eu já li partes da Bíblia, mas agora eu quero ler a Bíblia inteira. E faltava uma semana para o meu aniversário. De que os livros de Ellen White, eles nos levam para a Bíblia, né? Que coisa bonita. Né? Motiva, né? Eu também, sim, de certa forma, quando eu li lá O Caminho a Cristo e também o livro Grande Conflito, aí é que eu fui para a Bíblia para conhecer mais ainda a palavra de Deus. Então, maravilha do dom profético, né? Maravilha do dom profético, realmente. E aí, então, eu falei para minha mãe, semana que vem eu estou fazendo aniversário, eu quero uma Bíblia nova. E eu quero lê-la inteira. Ela falou, não, filho, tem umas Bíblias velhas aí, pega essas daí. Eu falei, não, mãe, eu quero uma Bíblia nova. Aí ela me deu dinheiro, fui lá no padre, comprei a Bíblia grande, bonita, tem essa Bíblia até hoje. Comecei em Gênesis, e aí eu tinha algumas dúvidas, ia no padre, o padre me enrolava, falava, volta outra hora, que agora eu estou ocupado. As irmãs de Maria, elas iam em casa também não resolvia as dúvidas que eu tinha e continuei lendo. E aí quando cheguei no Novo Testamento, Deus viu a minha sinceridade, porque teve dia de eu ler 22 capítulos, foi o dia que eu li mais. Quantos anos você tinha? Eu tinha, foi em 84, eu tinha 19 anos. Li a Bíblia em 10 meses, a Bíblia católica com todos os livros, né? E versos foram falando ao meu coração. Muitos passarão pelas portas largas, que são as portas da perdição, mas poucos passarão pelas portas estreitas, são as portas que levam a Deus. Esse verso, ele fez eu parar e analisar de que lado que você está, dos muitos ou dos poucos. Aí comecei a olhar para os meus vizinhos, né? Falei assim, nossa, não sei de que lado que eu estou. E um outro verso falou muito ao meu coração, aquele que se envergonha das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele no dia do juízo. Falei, nossa, eu não conheço, não estou me envergonhando. Será que tem alguém que conhece que está se envergonhando? Né? Então versos assim foram falando ao meu coração, né? E aí, naquele período, chegou na cidade de Tupã, a Igreja da Graça. Eles fizeram um barulho muito grande com a chegada deles ali, e um colega meu foi para lá e me convidou. Eu acabei frequentando a Igreja da Graça
E aí depois eu me tornei um atleta de Cristo, um jogador profissional. Fui jogador profissional por 4 anos. Joguei no Júnior do Marília, joguei no Júnior do Londrina e joguei na 2ª divisão no estado de São Paulo. Nesse período eu conheci muitos atletas, né, porque no final do ano eles se reuniam. Então eu conheci Silas, Miller, conheci Falcão, conheci muitos atletas, né, João Leite, que era praticamente um dos líderes, né, dos atletas de Cristo. E aí fui para a igreja presbiteriana, frequentei a igreja presbiteriana por 6 anos. E aí depois, aos 24 anos, eu resolvi parar de jogar. Apesar que um ano antes, no ano de 87, eu havia feito 1 ano de teologia pela igreja presbiteriana independente, né? Voltei a jogar no ano de 88, né, pela Santa Cruzense, e aí depois resolvi parar aos 24 anos, porque é uma carreira curta, ou você se destaca, né, ou você acaba não estudando, né, e aí resolvi parar. E por incrível que pareça, um dia, no horário do almoço, na cidade de Tupã, e ao meio-dia, a Voz da Profecia, e a minha mãe, muito católica, gostava de ouvir esse programa. E a minha mãe pegou o rádio e colocou assim, próximo de nós estávamos almoçando, aquela voz bonita do Roberto Rabelo. E aí, ao final da palestra do Roberto Rabelo, veio uma frase assim: olha, um curso grátis. Eu falei assim, nossa, aquela expressão popular, né, de graça tem injeção na bolinha do olho, né? Eu falei, anota aí, Rio de Janeiro, caixa postal. E cada um pegou algum dado ali, eu peguei e mandei uma cartinha. Voz da Profecia. Voz da Profecia, pedindo os estudos bíblicos. E um irmão chamado Andrade, ele levou 11 lições para mim, no ano de 88. E nós não classificamos para as quartas de finais, vim embora. Na 12ª visita desse irmão, e eu estava em casa, e minha mãe falou assim, aquele senhor que está trazendo as lições, que você não respondeu nenhuma, ele está aí, você vai conversar com ele? Eu falei, vou conversar com ele. Foi o meu primeiro contato com o Adventista. E aí nós começamos a estudar Daniel, as profecias, né? Já pessoalmente. O Apocalipse, pessoalmente, né? E no outro ano, no meio do ano, em 89, eu vim para a Igreja Adventista. E para mim uma alegria. E depois eu descobri o livro que me influenciou a ler a Bíblia era o livro da igreja a qual eu havia abraçado. Só depois ficou sabendo. Só depois. Quero Vida de Jesus. Quero Vida de Jesus. Eu achava que aquele livro era um livro da Igreja Católica, né? E aí você não quis ser padre, mas se tornou um pastor, né? Isso, aí depois de casado, né? Fui fazer teologia, deixei a empresa que eu tinha, uma microempresa, né? E fui fazer teologia, me formei no ano de 99 e, para a honra e glória de Deus, estou há 24 anos no ministério, muito feliz. Então eu posso dizer assim, que todo esse período como pastor, a gente trabalha muito com o trabalho que os irmãos fazem. E aí a gente acaba só concluindo ali, né? Então a gente vai lá, preenche a ficha, né? Ouve a história da pessoa, conta a história da pessoa ali no tanque, né? Faz os batismos. Mas acaba a gente não tendo muita influência, nós mesmos, entendeu? Iniciando um trabalho e terminando o trabalho com uma pessoa, né? Então, nessas minhas caminhadas, no dia 31 de agosto de 2022, do ano passado, eu senti esse desejo no meu coração e tem sido assim uma alegria muito grande para mim. Eu posso dizer que eu estou no meu melhor momento, porque a cada dia eu tenho uma experiência nova, a cada dia eu tenho uma experiência diferente. Olha, semana passada, concluindo aqui, né, eu fui ao médico fazer uns exames e eu vou ao médico, levo alguns livros. Aí a menina que me recepcionou, eu dei um livro para ela. O que eu faço na contracapa do livro? Eu coloco com carinho Pastor Porto, coloco o meu telefone e eu escrevo 2 frases. Breve Jesus voltará, prepara-te. E aí, dei um outro livro para a moça que me recepcionou, né? E aí, essa semana, uma moça que cuida dos achados e perdidos, ela me ligou.
Ela falou assim, olha, tem um livro seu aqui. Eu falei assim, esse livro não é meu, esse livro é seu. E aí nós começamos a conversar. E aí ela disse que ela era católica, né, que ela também estava frequentando o espiritismo. Acabei orando ali com ela, percebi assim, muito interesse de conhecer. Ela disse que ela lê bastante, né? E essa semana eu aproveitei e fui lá, já levei um outro livro para ela. Então, esses são os meus contatos, vou criando contatos, vou falando de Jesus, e tem sido assim, muito significativo, muito especial para o meu ministério. Que bom. Inclusive você está com uma das camisetas que usa para as caminhadas aí, né? Sim. Eu sempre tenho dito que uma das melhores maneiras de você ter uma vida cristã vibrante, entusiasmada por Deus, ficar firme na igreja, é missão, né? E transformar a missão no estilo de vida. Então, por exemplo, o pastor Porto não está fazendo caminhadas, ele está fazendo missão através de caminhadas, né? A gente não faz... Você não vai ao médico simplesmente, você vai cumprir missão indo ao médico. Tem que encarar assim a coisa, né? A vida do cristão é uma constante missão. Pedir que Deus nos dê as lentes dele, né? Para olhar para as pessoas com as lentes dele, candidatos ao reino do céu. Pessoas que poderão estar do nosso lado, trabalhando por outros depois, né? Então, envolvido na missão, você não tem nem tempo para pensar em desanimar. Você está sempre animado. Isso faz diferença no ministério, né, pastor? Quando um pastor se envolve realmente, né? Tem um projeto pessoal de missão, isso com certeza enriquece a tua vida pastoral também, né? Sim, e muito. Eu posso dizer que nós estamos chegando no fim da história desse mundo. Há muitas pessoas que não querem saber de Deus, há muitas pessoas envolvidas no pecado, mas eu posso dizer que Deus está levantando uma igreja. Há muitas pessoas sinceras que querem entender como esse mundo está. Há muitas pessoas que estão orando e eu posso dizer que Deus quer usar você. Deus quer usar você. Se coloque nas mãos de Deus e você terá lindas histórias para contar. Porque quando nós fazemos uma oração por uma pessoa, milagres acontecem. Deus se manifesta. Porque o mais interessado em salvar é Deus. Mas se coloque nas mãos de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai sentir alegria. Você vai sentir o poder de evangelizar. E você vai ver os milagres diante dos seus próprios olhos. Amém. Obrigado, pastor Porto, por compartilhar a sua história, esse seu testemunho, né, de missão. E eu deixo para você o desafio, né? Ore a Deus, diga assim, Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje para que eu possa falar de Ti, né? Encaminhe alguém para quem eu possa dar estudos bíblicos, a quem eu possa ajudar de outras formas, né? Deus vai encaminhar, porque o maior interessado em salvar as pessoas é o próprio Deus. E Ele quer nos dar o privilégio de fazer parte desse trabalho, dessa missão. E aí a alegria nossa também, ela passa a ser algo maravilhoso, né? Então faça esse teste, depois me conte se não deu certo. O pastor Porto tem registrado alguns videozinhos também nessas caminhadas, assim, para guardar, né? Ele tem guardado aí no computador e eu pedi permissão para ele para deixar exibir para vocês. Eu vou encerrar esse vídeo mostrando esses vídeos. Ele nem queria mostrar, mas eu insisti e pedi, deixa eu mostrar para o pessoal aqui a tua emoção depois de falar com as pessoas de Deus, né? E fique então aí com esses videozinhos. Deus te abençoe. Se envolva na missão, permaneça firme no caminho de Deus e em breve nós veremos os resultados desse trabalho de amor. Grande abraço, Deus abençoe você, sua família e permaneçamos firmes até a volta de Jesus. Amém. Eu estou andando aqui na Quinta do Golfo, fazendo minha caminhada da manhã. Acabei de orar agora por um jovem que estava dentro de um carro, que está trabalhando, o Gabriel. Orei por ele, pedi as bênçãos de Deus por ele. Mas estou aqui lutando com Deus através da oração, para que Deus me use, para que Deus coloque no meu coração amor pelos perdidos, e para que através da minha vida muitos milagres possam acontecer. Senhor, deixe eu ver a sua glória diante dos meus olhos, em nome de Jesus. Eu estou aqui emocionado, porque acabei de orar aqui com o Vilela e o Vilela falou assim, olha, você orou por mim, eu senti paz. Que gostoso, que alegria a gente ser instrumento nas mãos de Deus. Ver Deus nos usando para a sua honra e para a sua glória. Louvado seja Deus.
Estou muito feliz, eu estou muito emocionado. Eu acabei de orar por uma senhora chamada Luana. Ela estava no carro, no celular, eu passei por ela, senti o desejo de oferecer o livro e uma prece, mas como ela estava no celular, não criei coragem. Mas quando eu fui lá na frente e voltei, eu falei, acho que vai ser agora. E aí ofereci o livro, ela aceitou, ofereci uma prece, ela também aceitou. Depois ela disse que ela já é uma pessoa cristã, ela disse que ela era da presbiteriana, e eu falei assim, também fui presbiteriano. E eu falei assim, hoje eu sou pastor da igreja adventista. Ela falou assim, meus filhos estudam na escola adventista. E fiquei muito feliz, ela me parabenizou por essa atitude de oferecer um livro e oferecer uma prece. E eu estou muito feliz, já até me emocionei ali atrás, até chorei. Porque não há maior privilégio dado ao ser humano do que falar de Cristo para as pessoas. Louvado seja Deus!